como já foi dito na oração, está conosco o reverendo Herardo Neves. Ele é um servo do Senhor que tem trabalhado na congregação presbiteriana do bairro Cidade Jardim, aqui em Teresina. E ele também tem servido na presidência do Presbitério Centro-Sul do Piauí. Para nós é uma alegria muito grande. Ele e a sua família são muito queridos da nossa família, não é, Juliane? E nós temos certeza de que o Senhor há de ser glorificado através da proclamação do seu santo evangelho. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus muito te use. Bendito seja Deus, graça e paz os sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado por podermos nos reunir e nos alegrar com mais um aniversário ministerial. E o nome do Senhor seja glorificado pelo que o Senhor tem feito nas vidas de todos aqueles que compõem esta igreja. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de rever irmãos que já conheço. Louvo a Deus pela vida de cada um. Essa menina não veio comigo. Nós agora temos mais uma filha. Então eu ando bocejando um pouco, porque as lutas são grandes. Mas nós vivemos na força do Senhor e do Espírito Santo. Então não é na força física apenas, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado grande graça. E como ela não fez ainda pelo menos um mês, apesar de estar vacinada, aí a gente, rapaz, lá vai estar lotado. Então vamos deixar para uma outra oportunidade. Por isso que ela não está aqui e nem a Aurora que está lá ajudando-a. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que nos escreveu João, no capítulo 2, um texto que nós já conhecemos bem. Eu quero falar um pouco da parte de Deus a respeito desse texto para nós. João, capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. O seminarista Eliseu já sabia que eu estava fazendo esse sermão, não é? Que eu falei lá. Então hoje eu vou falar sobre ele. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Meus amados irmãos, se nós olharmos para o Antigo Testamento,
Nós podemos nos recordar, especialmente no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a história do profeta Eliseu, que encontra uma viúva que está desesperada, afundada em dívidas e com sua casa quase vazia, e que tinha um pouco de azeite. E o profeta Eliseu ali não cria algo usado por Deus, não faz nada para criar algo do nada naquele momento. Na verdade, ele pega o pouco que havia ali e Deus o usa para que este pouco multiplique até transbordar. Nós conhecemos bem essa história, a vida dessa mulher foi transformada a partir disso. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos algumas nuances da ação de Deus nas Escrituras, na vida do seu povo, de como Deus costuma visitar lugares de escassez. Quando nós olhamos para o deserto em que havia fome, Deus enviou o maná. Quando nós olhamos para o Jordão, onde havia aquela barreira como atravessar, Deus abriu as águas para a conquista da terra. Quando nós olhamos para aquele vale de ossos secos que o profeta Ezequiel teve, esta visão onde havia morte, ossos sequíssimos, como o texto gosta de destacar, Deus envia o seu sopro e faz um agir abundante naquele lugar. Agora em Caná da Galileia, há a vergonha iminente em virtude da falta deste vinho. E é exatamente nesse momento de escassez também, em que Cristo chega até aquele lugar, fazendo com que nós entendamos, à luz do Evangelho de João, de que o Evangelho ele chega exatamente quando nós não somos fortes. O Evangelho, por assim dizer, à luz desse texto, começa onde o vinho acabou. O evangelista João gosta de usar a palavra sinais, e ele traz este acontecimento como um sinal e não como um milagre propriamente dito. Teologicamente falando, nós poderíamos dizer que milagres são realizações de Cristo Jesus em que você tem um acontecimento narrado, descrito. Já os sinais têm outro foco. Os sinais, especialmente usados pelo evangelista João, eles têm o propósito e o significado de revelar quem era Cristo Jesus. E João quer que nós entendamos que a transformação de água em vinho aqui não é o centro desta narrativa. Cristo é o centro desta narrativa. Afinal de contas, João é o evangelista que começa no seu prólogo, fazendo afirmações muito teológicas a respeito de quem é de fato Cristo Jesus. Que Ele é a palavra, que Ele é Deus, que Ele estava com Deus, que as coisas criadas foram feitas também por Ele. Então, João, no capítulo 2, que é o texto que lemos aqui, inaugura o que muitos chamam de livro dos sinais, que vai até o capítulo 12 deste evangelho. Uma sequência de manifestações progressivas da identidade do Senhor Jesus Cristo, afinal, para dizer, Ele é o Messias. Este é Cristo, o Messias, o ungido, que também é Deus. Para compreender esse texto, então, precisamos entrar nesta aldeia, entendendo que Caná era pequena, era uma cidade que não tinha tanto prestígio, uma cidade discreta, e o que estava acontecendo ali era um casamento. É isso que o texto inicia nos dizendo. Este casamento, no cunho judaico, não era uma cerimônia como a que nós conhecemos hoje, uma cerimônia de algumas horas. O casamento judaico podia durar vários dias, e o vinho, neste contexto, não era um luxo, por assim dizer. Na verdade, o vinho tem esta simbologia de alegria, até mesmo de hospitalidade, de honra comunitária. Salmo 104, versículo 15, nos fala um pouco sobre isso. Mas o que acontece aqui, então, é que o vinho acaba. A escassez de vinho aqui. E faltar o vinho significava algo próximo de um desastre para um casamento. Significava uma vergonha pública para aquela família que deixou faltar aquilo que era o símbolo da alegria em um casamento.
Então, o evangelista João constrói a sua narrativa com muita intenção aqui, teológica. E isso é interessante porque o seu evangelho começa falando sobre a revelação do Filho, como eu disse no prólogo, e agora fala sobre um casamento como se fosse algo parecido com Gênesis, que inicia revelando a ação de Deus e quem é esse Deus que fala, esse Deus que cria, e que depois também traz um casamento, criando Adão e de sua costela, Eva, fazendo-os marido e mulher. João, então, está nos chamando a atenção desde já, no princípio do seu livro dos sinais, que o Senhor Jesus Cristo está operando no meio dos seus discípulos, revelando quem Ele é, através do que muitos chamam de uma nova criação. A forma como Jesus age aqui nos faz entender que esta nova criação, ela começou. De maneira que assim nós caminhamos, então, para entender que esta mudança da água para o vinho operada pelo Senhor Jesus Cristo, que traz uma nova criação, que traz uma mudança, que faz a mudança de um sistema que havia naquela época, e nós vamos entender isso melhor. Nos leva a compreender, meus amados irmãos, que Cristo se manifesta exatamente para revelar aquilo que é superior. Que Cristo se manifesta para demonstrar a sua maravilhosa graça predominando sobre a lei que tanto os judeus conheciam, como os discípulos também conheciam. Assim, então, a proposição deste sermão de hoje que eu trago aqui é a seguinte: Cristo transforma a nossa insuficiência em uma abundância gloriosa. E nós veremos, à luz desse texto, por que Cristo faz isso. O primeiro porquê que nós vemos é porque Cristo entra em nossa insuficiência. Ele nos encontra em nossa insuficiência. Peço que você, por favor, volte seus olhos para o texto, no versículo 1, que nos diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Toda, por assim dizer, grande obra de Deus nas Escrituras iniciam com a insuficiência humana. Olhar para esta situação em que o vinho acabou não era aqui uma inconveniência, na verdade seria uma situação de crise. Mas é então que Maria, mãe de Jesus, aqui percebe, antes dos outros, que o vinho havia acabado, que um problema havia surgido naquele casamento. E o que nos chama a atenção, em primeiro lugar, na nossa insignificância, é a forma como Maria trata esta situação. O texto nos diz que Maria identifica que o vinho acabou, chega até Jesus, versículo 3, e diz: eles não têm mais vinho. Maria não dá uma ordem, Maria não faz uma exigência, Maria apenas apresenta a necessidade daquela situação. E embora Jesus tenha dado esta resposta, da qual nós falaremos logo mais, mas o que nós percebemos aqui é algo que parece um retrato da oração. Porque as nossas orações não são carregadas de instruções para Deus, ou pelo menos não deveriam estar carregadas de instruções para Deus. As nossas orações deveriam apresentar a nossa falta diante do nosso Deus, de dizermos a Ele que o vinho acabou, e não de dizer: faça alguma coisa porque o vinho acabou. Esta é uma forma que Maria nos ensina, que o evangelista nos ensina a partir da atitude de Maria, como as nossas orações deveriam ser.
É então que Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E embora leiamos esse texto à primeira vista, pareça uma resposta dura da parte de Jesus, mas não há nenhuma espécie de desrespeito aqui. O ponto aqui é outro. Jesus Cristo está declarando a Maria que a sua missão não é governada pelas expectativas humanas. Você já conheceu alguém que facilmente perde o foco daquilo que está fazendo? Que começa a fazer as coisas e de repente não sabe mais nem para que chegou naquele lugar. Jesus Cristo está deixando claro a Maria que a sua hora é a cruz, de que na sua missão, na sua vida, que faz parte da sua identidade, tudo aquilo que ele fizer deve convergir para a hora da cruz, para a sua morte, para a sua ressurreição. Esta é a missão de Cristo Jesus. E é isso que ele tenta esclarecer a Maria aqui. A sua missão não pode ser governada por expectativas humanas. Entretanto, esse é mais um evento que aponta para o Calvário. Esse é mais um evento que nos mostra que a ação de Cristo Jesus fala de salvação, que a ação de Cristo Jesus fala sobre transformação. Mas Maria entende o que Jesus está dizendo. E por isso ela responde, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. É a partir daqui que Maria meio que desaparece da narrativa. Ninguém vê mais ela. Ela simplesmente diz essa frase extraordinária e deixa esta ordem: fazei tudo o que ele vos disser. Obedeçam a ele, façam o que ele assim instruir, atendam ao que ele disser. Sigam as instruções dele, porque haverá de haver uma solução. É interessante que existem muitas pessoas tentando resolver as suas vidas por si mesmas, buscando controlar as suas vidas por si mesmas, com planejamentos excessivos, com ansiedade, com demonstrações de autossuficiência, e deixam de entender que o reino de Deus começa quando nós admitimos que o vinho acabou. Em que sentido, pastor, esse vinho acabou? Se nós olharmos para a situação de muitas famílias, nós vemos casamentos que estão sem alegria, nós vemos famílias que estão esgotadas, nós vemos filhos que são desobedientes, nós vemos orações que não têm mais fervor, nós vemos pessoas que estão magoadas com o próprio Deus pelo que passaram, nós vemos pessoas que não recebem mais a palavra do Senhor, que é instrução para o caminho. É isso que nós vemos. E as pessoas tentando reparar as suas vidas a partir das suas próprias forças. E esquecem-se de dizer: Senhor, o vinho acabou. Então Cristo entra em nossa insuficiência para transformar nossa insuficiência em abundância gloriosa. O segundo porquê é porque Cristo opera além da nossa compreensão. Peço que você, por favor, volte seus olhos para o versículo 6, que diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Havendo Jesus Cristo chegado, identificado e agido sobre a insuficiência da situação, agora o Senhor Jesus Cristo opera além da compreensão das pessoas. O trecho inicia dizendo
que há ali 6 talhas, que são grandes recipientes de armazenamento. E João faz questão de mencionar 3 aspectos que são importantes. Entenda isso. O autor bíblico coloca na Escritura aquilo que vai servir para o nosso entendimento. Nada está ali como sobra. As coisas estão ali para servirem para o nosso entendimento. E o evangelista João coloca 3 detalhes. Primeiro, que essas talhas elas eram de pedra. Segundo, que essas talhas eram para purificação. E terceiro, que elas eram 6. Isso nos chama a atenção no sentido do seguinte: primeiro, talhas são de pedra porque recipientes de pedra eram valorizados pelos judeus segundo as suas práticas, em virtude de que instrumentos de pedra eram considerados menos suscetíveis à impureza ritual. Lembre disso. Impureza ritual não significa dizer pecado moral. Impureza significa aqui, impureza ritual, significa uma inaptidão para a adoração a Deus. Então, os judeus entendiam que instrumentos de pedra eram menos suscetíveis à impureza. Por esta razão, tem o segundo aspecto. Essas talhas continham água que era utilizada para a purificação. Teologicamente falando, meus irmãos, João está apontando aqui para um sistema anterior de adoração. João está apontando para uma religião antiga. João está apontando para uma adoração a Deus que depende de lavagens externas. Lembre-se, Cristo está se revelando no texto. Essa água, então, aqui não era principalmente para bebida, era usada para lavar as mãos, para lavar os utensílios, para preparar refeições e remover impurezas rituais. E o terceiro aspecto é que eram 6 talhas. E alguns comentaristas dizem que o número 6 se trata de um número associado à incompletude humana, diferente do número 7, que nós já conhecemos, que é o número da perfeição, a perfeição do agir de Deus, por assim dizer. Então, 6 talhas de pedra e que eram usadas para rituais. Nos chama a atenção, então, que Jesus manda encher estas talhas. E os servos obedecem. Não discutem, também não entendem e também não pedem explicações. Eles simplesmente obedecem. Até porque isso foi dito a eles: fazei tudo o que eles vos disser. E estes servos, então, obedecem prontamente ao que Jesus Cristo fala. Agora, preste atenção nisso. Primeiro aspecto. Jesus Cristo está trazendo um novo entendimento, como eu falei, uma nova criação, um novo entendimento sobre a adoração a Deus, mostrando aqui que estas talhas de pedra agora seriam utilizadas para outra coisa, que essas talhas de pedra, cuja simbologia era a impureza, a pureza ritual, a lavagem para a adoração a Deus. E Jesus agora está usando isso para outra coisa, para se colocar vinho. Jesus está fazendo uma transição do que antigamente se entendia pelo rito dos judeus para o que se inaugura a partir da encarnação do Verbo. Vou trazer algo que você já conhece. Jesus certa vez disse, eu repeti várias vezes isso lá na congregação: nós não podemos usar vinho novo em odres velhos. Nós não podemos usar vinho novo em odres velhos. Em outras palavras, quando Cristo se manifesta e explica a todos aqueles que estão ouvindo que ele não veio para revogar, ele veio para cumprir a lei. E quando ele por diversas vezes diz: vocês aprenderam assim, assim e assim, eu porém vos digo, é assim, assim e assim. Cristo está manifestando o vinho
novo. Quando Cristo diz, vocês aprenderam que não devem se deitar com outra mulher, porque vocês estão adulterando. E ele diz, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já adulterou. Cristo está manifestando vinho novo, que não pode mais ser suportado por um odre velho. Em outras palavras, o sistema de rito judaico jamais suportaria o vinho novo do novo reino inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Como aqueles fariseus que buscavam tanto serem rigorosos e buscavam tanto estar de acordo com as Escrituras, como eles suportariam obedecer às palavras de Jesus, se eles viviam das suas aparências? Ou seja, exemplificando, os fariseus e demais judeus poderiam não adulterarem propriamente, não se deitarem com outras mulheres. Isso é um aspecto exterior. Mas terem os seus corações totalmente dominados pela lascívia e pela luxúria, desejando outras mulheres. Eles poderiam suportar um odre antigo, vivendo desta forma. Mas quando o reino de Cristo se manifesta, o odre velho não serve mais. E Cristo está demonstrando aqui aos seus discípulos, gradualmente, e a nós hoje, que no reino dele, as coisas antigas não suportam mais. Nem mesmo essas talhas de pedra. Jesus Cristo não quebra as talhas. Interessante. Ele enche essas talhas e transforma o que estava dentro destas talhas. Porque Cristo não veio destruir a história da redenção, acabar com a história da redenção. Cristo veio levar a história da redenção ao seu cumprimento. As talhas, meus amados irmãos, estavam cheias de água para limpar as pessoas por fora. Mas o Senhor Jesus Cristo as encheu de vinho para mostrar que veio transformar as pessoas não somente por fora, mas também por dentro. Observe ainda que o vinho que é transformado não é um vinho comum. Porque o mestre Sala faz questão de chamar o noivo para dizer que o bom vinho foi guardado até aquele momento. Que serviram um vinho que era padrão, mas agora servirão um vinho que é muito melhor, que a sua qualidade é muito superior. E isso nos chama a atenção para a graça de Deus presente no que nós conhecemos por nova aliança. Isso nos chama a atenção para o que Paulo nos ensina, dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A manifestação de Cristo Jesus com a sua graça no seu novo reino, na sua nova criação, no seu vinho novo, é algo que supera todas as nossas expectativas. E nos surpreende, assim como surpreendeu o mestre Sala. Ainda há mais o que ser observado nesse texto. O texto fala que cada talha tinha 2 ou 3 metretas, e metretas era uma unidade de medida para líquidos, usada no mundo greco-romano, e que equivalia a entre 39 e 40 litros. Então, se fosse 2 metretas, 80 litros cada talha. Se fosse 3 metretas, 120 litros aproximadamente cada talha. Então, isso daria um total das 6 talhas entre 480 e 720 litros de vinho. A maioria dos comentaristas ficam nos 600 litros de vinho, mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus Cristo providencia uma quantidade abundante de vinho.
E eu não estou aqui para discutir o vinho. Como eu disse aos seminaristas, eu disse que ia mostrar que o texto não está falando só de vinho. Eu não estou aqui para discutir um vinho. Mas eu quero chamar a sua atenção para a forma como Jesus faz isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos alguns textos que comprovam que a manifestação messiânica seria acompanhada de abundância. E eu trouxe 2 textos que falam sobre isso aqui, pelo menos. Amós, capítulo 9, versículo 13, você não precisa abrir que eu vou ler. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Essa é uma promessa dada por Deus ao profeta Amós, de fartura e de restauração, em que ele descreve um cenário agrícola com tanta abundância que as colheitas e o plantio acontecem ao mesmo tempo. Que aqueles que estão colhendo, estão trabalhando de forma tão contínua e rápida, que enquanto estão colhendo, outros já estão semeando. E esta promessa é uma promessa messiânica. Isaías capítulo 25, versículo 6 diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Tutano, irmã Cícia. Estou falando isso porque Sabrina hoje falou para ela sobre tutano. Não foi? Essa é mais uma promessa messiânica de salvação, em que na presença de Deus, quando fala monte aqui, a ideia que se tem é de Monte Sião, em que na presença de Deus, que é o Monte Sião, haverá um banquete simbolizando a alegria, a abundância e a vitória definitiva sobre o sofrimento e a morte que são descritas nos versículos que vêm posteriores ao versículo 6. Então, quando Cristo providencia cerca de 600 litros de vinho, este é um aspecto deste primeiro sinal de que quem está ali não é um qualquer, é o Messias. E a sua manifestação de poder é acompanhada de abundância. E mais um aspecto, Jesus produz mais do que é necessário. E isso aparece algumas vezes no Evangelho de João. No capítulo 6, no versículo 12, nós vemos que Jesus faz uma multiplicação de pães. E vem mais pães do que é necessário. No capítulo 10, no versículo 10, ele mesmo diz que veio para dar vida e vida faz parte da forma como João demonstra Cristo Jesus, de que Jesus não trabalha na lógica da sobrevivência, ele trabalha na lógica da abundância, e abundância de graça. Superabundou a graça de Deus. Terceiro porquê que nós vemos nesse texto está no versículo 11. Volte seus olhos, por favor. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João encerra com estas palavras, informando que este foi o primeiro sinal. Lembra, sinal ligado à revelação. Não está descrevendo, não descreve o que Jesus fez. Não diz que Jesus pegou a talha ou olhou para ver o que tinha na talha, não. Simplesmente, em um momento havia água, em outro momento havia vinho. Este é o primeiro sinal, esta é a primeira manifestação e a primeira, por assim dizer, revelação pública de Jesus. Agora, é interessante porque o texto não nos diz que todos creram.
O texto nos diz que os seus discípulos creram nele. E eu vou repetir uma coisa que eu disse há 2 semanas, quando eu falei sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Milagres necessariamente não salvam. Porque quando você vai olhar para a cura do paralítico, o paralítico denuncia Jesus para os fariseus. Eles perguntam, quem foi que disse para tu andar com o teu leito, rapaz? Que conversa é essa? Ele não sabia, mas quando ele encontra com Jesus, Jesus diz, olha, vive tua vida direita agora, viu? Se afasta dos pecados, para não vir coisa pior. Ah, é Jesus. Ele vai lá e diz que era Jesus. Milagres necessariamente não produzem salvação. O que produz é glória revelada. O que acontece é que a manifestação do Senhor Jesus Cristo salva aqueles que creram, sim, mas não todos. Muitos viram pão em abundância, não é verdade? Mas nem todos creram, nem todos seguiram. Muitos viram sinais e não creram. Mas o texto nos diz que os discípulos enxergaram além do vinho. E isso produziu fé neles. Porque o objetivo desse texto não é responder como este sinal aconteceu, mas quem fez isso? Quem resolveu esta situação? E a resposta para nós é clara. Este é o mesmo Deus que em Gênesis transformou o caos em cosmos, como João inicia o seu evangelho dizendo. Foi ele quem fez isso. O mesmo Deus que em João transformará a morte em vida. O mesmo Deus que em Apocalipse transformará o deserto em uma nova criação. E lembre-se do símbolo: água, vinho. Purificação, agora superada, se transformando em celebração. A antiga ordem sendo transformada em uma nova aliança. Porque Cristo não veio apenas melhorar a situação daqueles que o aguardavam. Cristo veio para recriar, transformar aqueles que creram nos seus sinais. Assim foi produzida a fé no coração destes. Voltando ao que eu disse no começo, aquela viúva tinha pouco azeite, Caná tinha pouco vinho, e nós também temos pouco de tudo. Pouca força, pouca sabedoria, pouca santidade, pouca constância. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nunca começou a sua obra esperando abundância por parte de nós, do seu povo. Cristo pega a nossa insuficiência e manifesta glória. Em Caná faltou vinho. E no Calvário faltou fôlego. E Cristo entregou a sua vida para que em Pentecoste nunca mais faltasse graça ao seu povo. Na cruz, então, Cristo bebeu o cálice da ira, na escassez que havia, na dependência que existia em cada um de nós e naqueles que lá estavam. Mas Cristo bebeu esse cálice da ira não sem propósito. Fez isso para que o seu povo, nós, bebêssemos o vinho da eterna alegria. O verdadeiro milagre, então, não foi fazer a água virar vinho. O verdadeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia é pecadores serem transformados em filhos de Deus, em crerem em quem é de fato Cristo Jesus revelado ali, a partir deste primeiro sinal. Quais as implicações desse texto para nós, meus amados irmãos? A primeira delas, pare de sustentar sozinho aquilo que só Cristo produz.
Volte a sua mente para aquela cena, que a festa continua, as pessoas continuam conversando, tudo parece normal ali naquele casamento, mas existe um problema que para muitos ali é invisível, que é a escassez do vinho. O vinho acabou e quase ninguém percebe. Maria ali, quem percebe e fala. E isso é interessante porque essa é exatamente a condição de muitas pessoas. Externamente, olhando para a festa, externamente, e olhando para a vida das pessoas, externamente, as suas agendas continuam, seus casamentos continuam, seus ministérios continuam, seus trabalhos, sua frequência na igreja continua. Mas internamente, onde nem todos percebem, o vinho já acabou. Nós vivemos numa cultura de autossuficiência, onde as pessoas gostam de dizer, seja a sua melhor versão. Onde as pessoas gostam de dizer, controle a sua vida. Ou dê de conta de tudo que pertence a você, você é resiliente. Mas se esquecem de que existe um limite. E esse limite mostra que as pessoas podem ter carreira, podem ter sucesso, podem ter aprovação de outras pessoas, podem ter uma agenda cheia, mas mesmo assim estarem vazios, sem vinho. E só quem produz vinho é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. A vida cristã exige disciplina? Sim. Com certeza, mas a disciplina na nossa vida cristã nunca irá substituir a nossa dependência do nosso Deus. Então, você ora, mas não é a sua oração que cria vida. Você lê a Bíblia, mas não é a sua leitura que cria a transformação no seu coração. Você serve, mas não é o seu serviço que produz alegria no seu coração. É Cristo, meu irmão. Sempre foi Ele. Porque só Ele quem consegue produzir vinho. E Ele mais adiante vai dizer aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem produzir vinho. Então, talvez você esteja tentando produzir aquilo que Deus é quem produz. Talvez você esteja tentando produzir paz, controlando ou buscando controlar todos os cenários. Talvez você esteja tentando produzir santidade na força da culpa do seu coração, pelo pecado cometido. Talvez você esteja tentando produzir até mesmo alegria, com distrações, tentando se desligar, ou como o povo gosta de dizer, desopilar dos problemas que surgem. Talvez você esteja tentando produzir descanso a partir da sua própria produtividade. Mas existe um ponto em que toda tentativa humana chega ao seu limite. E é nesse momento que é preciso reconhecer, não tem vinho. Enquanto você não reconhecer que não tem vinho, enquanto você não reconhecer que depende do Senhor Jesus Cristo, enquanto você não reconhecer que existem muitas coisas na sua vida que são produzidas apenas por Cristo Jesus, você vai continuar acreditando nos seus próprios recursos e não buscando a Deus. Você vai continuar acreditando que você tem controle sobre as coisas e não descansa no Senhor. Você vai permanecer acreditando que é você quem consegue as coisas e não se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Atenda ao convite do Senhor Jesus Cristo hoje. Pare de tentar fabricar vinho e venha até Ele.
Porque aquilo que você não consegue produzir, aquilo que o Senhor é quem produz, Ele produz e produz em abundância. Mas você precisa reconhecer que depende dele que falta vinho. Segunda implicação para nós, aprenda a obedecer a Cristo mesmo antes de enxergar o resultado. Os servos aqui de Caná receberam uma ordem aparentemente desconectada do problema. Por quê? Porque Jesus Cristo olhou para eles e disse: encham as talhas de água. Talvez os servos tenham pensado: o que é que isso tem a ver no problema do vinho? Se nós estamos colocando água em um recipiente que serve para lavagem ritual, para afastar a impureza. O que é que isso tem a ver? E nos chama a atenção, porque o problema era que o vinho tinha acabado. A ordem foi encher as talhas, como eu disse. Humanamente falando, aquilo parecia não fazer sentido nenhum. Imagine a cena: sem vinho, aqueles que estavam ali começando a se preocupar, os servos correndo para encher talha de água, os convidados esperando o vinho, a família preocupada, e Jesus nem diz que tem pressa. O texto não diz isso. Ele só diz: encham as talhas. Não explica plano, não manda procurar outro vinho, não diz a eles o que vai acontecer, mas eles simplesmente obedecem. Obedecem às palavras do Senhor Jesus Cristo. O milagre aconteceu pela ação de Deus, com certeza, mas também porque os servos confiaram, mesmo sem entenderem inicialmente por que estavam fazendo aquilo, ou o que iria acontecer depois daquilo. Agora, essa não é uma obediência irracional, de forma alguma. Eles responderam à voz daqueles que lhes foi dito que resolveria a situação. Não foi assim? Façam tudo que ele disser a vocês. Não era obediência irracional. Mas não poucas vezes Deus trabalha assim conosco. Ele não revela a nós o primeiro desfecho das coisas que surgem na nossa vida. O que muitas vezes ele faz é dizer a você qual o próximo passo a ser dado. Apesar de que os nossos corações ansiosamente clamam a Deus dizendo: Senhor, mostra onde isso vai dar. E às vezes a resposta às suas orações é apenas: dê o próximo passo. Aquilo que você sabe que tem que fazer. Foi assim com Abraão, não foi? Foi. Deixa a tua parentela, se afasta disso e vai para onde eu vou te mostrar. Ele não disse onde era. Foi assim com Pedro, quando Jesus diz: lança as redes do outro lado. Mas nós lançamos a noite toda. Porém, pela sua palavra, nós vamos lançar. Há pessoas esperando sentir vontade para começar a obedecer, ou entender para obedecer. E deixam de se lembrarem que o cristão deve viver guiado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não está aqui para explicar propriamente tudo o que nós quisermos. Então, talvez você esteja esperando sentir paz para perdoar, quando a palavra de Deus já lhe disse que você tem que perdoar. E em abundância, 70 vezes 7 no dia. Talvez você esteja esperando ter tempo para buscar a Deus, quando a palavra de Deus já lhe diz que você tem que permanecer nele, nas palavras dele, as palavras dele permanecer em você. Talvez você esteja esperando resolver toda a sua vida para você começar a servir a Deus, quando a palavra do Senhor já diz: venha como estás. Talvez você esteja esperando eliminar
todas as dúvidas para dar um passo de fé. Quando a Escritura diversas vezes nos diz que nós precisamos ter fé na certeza das coisas que ainda se esperam acontecer. Essa é a fé. A nossa cultura nos treinou para acreditar que nós só devemos agir quando tivermos total clareza das coisas. Mas no reino de Deus as coisas frequentemente funcionam diferente. A obediência é que pode gerar entendimento depois. E por essa razão existe uma pergunta muito necessária para você hoje. O que Jesus Cristo já deixou claro que você deve fazer nas suas Escrituras, mas você continua adiando, porque ainda não vê o vinho. Só vê as águas, nas talhas. Talvez seja a reconciliação, ou abandonar algum hábito secreto, ou voltar à comunhão da sua igreja, ou separar um tempo diário para oração e comunhão com o Senhor. Ou seja, até mesmo confiar firmemente de que Cristo é suficiente para a sua vida. E eu lhe digo, não espere ver o vinho para obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Obedeça porque Ele já falou. Ele continua transformando aquilo que é ordinário em instrumento para a sua glória. E nesse sentido, a frase, fazei tudo o que Ele vos disser, não é apenas uma fala de Maria. É uma definição de discipulado para quem quer seguir ao Senhor Jesus Cristo. Faça o que Ele já lhe disse para fazer. E a terceira e última implicação para nós, tenham plena convicção de que o melhor vinho não ficou para trás. Eu falo isso como para a igreja completamente. O mestre Sala disse que o melhor vinho foi guardado até aquele momento. E isso, aplicando às nossas vidas, não significa um crescimento garantido ou um triunfalismo sobre o vinho do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso significa confiança em Cristo Jesus. Porque o Evangelho nos ensina, o melhor da igreja não está no seu passado, está em Cristo Jesus. E Cristo ainda permanece presente. Então hoje, nós louvamos a Deus pelas primeiras conversões, pelos primeiros cultos, pelos pioneiros que semearam com lágrimas para que hoje colhêssemos com alegria, pelas lutas vencidas, mas você precisa ter esta certeza de que o Senhor não terminou a sua obra e de que ainda existem talhas vazias para serem enchidas, ainda existem vidas para serem alcançadas e ainda existe vinho novo para ser derramado na vida de muitas pessoas que ainda não observaram o sinal revelatório do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós não celebramos apenas uma festa simplesmente. Nós celebramos que durante todos esses anos que virão ainda, se o vinho chegar perto de acabar, o Senhor Jesus Cristo que permanece, que é o noivo, que está presente, continuará operando para que haja vinho novo e para que a festa continue. Para que a ação dele permaneça sobre o seu povo, que teve fé nele, e que creu nele, e que depende dele. Que o Senhor nosso Deus continue a nos edificar e transformar, santificar com a sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé?
vamos cantar em forma de oração o hino 299, Renovação.